Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa aqui no YouTube. Meu nome é Hugo, eu sou tarefeiro da casa e a ideia desses vídeos é a gente tentar proporcionar uma estrutura parecida com uma reunião pública, só que nos moldes virtuais. Então vocês vão perceber que ao longo do mês de abril vão ser postados vários vídeos, mini palestras aqui no YouTube, com várias reflexões acerca do momento em que vivemos, à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. E como é que vão ser a estrutura dessas exposições virtuais aqui no YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa? Será feita a leitura de uma página, uma prece, em seguida uma breve exposição em torno de 20 minutos, e na sequência será feita uma prece e a fluidificação das águas, que aqueles que desejarem podem fazer. Então, ao final dessa exposição, entrará um momento de página e de fluidificação de água. São para aqueles que assim desejarem. Já podem providenciar um vasilhame, um recipiente, uma garrafa com água e deixar próximo ao computador ou ao celular, pois ao final será feita uma irradiação para a fluidificação das águas. Tá? Então vamos começar. Vamos fazer a leitura de uma página para começarmos a nossa exposição virtual. E a página que eu escolhi para o nosso dia de hoje se encontra no livro Coração e Vida. É uma página ditada pelo Espírito Maria Dolores através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a página se intitula Canção da Esperança. Sofres sob a pressão de amargas crises e atravessas momentos infelizes, qual se andasses por senda estranha e má. Mas embora sem força aqui te arrimes, não te detenhas, nem te desanimes, outro dia virá. Se caíste na estrada, ergue-te e ida. Trabalhar e esquecer é a grande lei da vida, porque o tempo a servir tudo renovará. A todo ser que chora, a quem luta e se cansa, eis que o mundo repete a canção da esperança, outro dia virá. Olha o tronco podado, amplamente despido, o solo massacrado, o campo desvalido, fita o charco onde está. Mostram por fora a mágoa que os encerra, mas guardando por dentro a mensagem da terra, outro dia virá. Desse modo, igualmente, alma querida e boa, carrega a própria cruz, ama, serve e perdoa. O caminho de Cristo é o mais belo que há. Deus é o supremo amor e a suprema beleza, e nos diz pelo bem, de surpresa em surpresa, outro dia virá. Então vamos fazer nossa oração para começarmos a nossa exposição virtual. Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa página que aqui lemos, uma página que de fato é uma canção de esperança para levantar nosso ânimo, nos ajudar a termos mais firmeza nesse momento, mais fé, mais confiança no alto, sabendo que você, Pai, está no comando de tudo. Que possamos deixar nossos corações serem envolvidos pelas vibrações do alto, que nos estimulam constantemente à renovação, a repensar nossos valores e a seguirmos adiante. Que possamos olhar o que acontece nesse momento com os olhos do Cristo, percebendo a importância de nosso papel individual a cada momento, junto àqueles a quem amamos. Que possamos fazer a nossa parte. Que assim seja, graças a Deus. Bom, agora que nós fizemos a nossa leitura inicial e a nossa prece, podemos começar a nossa exposição virtual. O título da nossa exposição de hoje é Tudo é Fácil para quem crê e quem ama. E ela está
ela foi baseada em dois itens do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 10 e 11, que estão no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo não vim destruir a lei, e esses dois itens, itens 10 e item 11, são duas mensagens psicografadas por dois espíritos, Fénelon e por Erasto, uma em 1863 e outra em 1861. Né? E elas se encontram num bloco desse capítulo chamado A Nova Era. E qual a ideia dessa exposição? Eu selecionei alguns trechos desses dois itens para nós irmos juntos fazendo algumas reflexões sobre partes muito importantes dessa mensagem. Então, para aqueles que quiserem acompanhar, o item 10 e o item 11 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se quiserem acompanhar juntos, são todos muito bem-vindos. E antes de começar a ler, fazer as reflexões sobre essas duas mensagens, é interessante perceber, conforme a gente for lendo essa mensagem, quão atuais elas são. Elas foram ditadas, como falei, em 1863, 61, no momento em que a doutrina espírita estava sendo codificada, entregue para a humanidade, esse momento muito crucial para a caminhada espiritual do nosso planeta, e que viria dentro dessas mensagens estão as sementes das transformações que viriam acontecer em nosso planeta dali em diante. E essas transformações continuam acontecendo, essa transição planetária que a gente escuta muito falar dentro da doutrina espírita vem acontecendo, a gente percebe ao longo desse último século e meio que vem passando as mudanças profundas que o nosso planeta tem passado. E quando a gente lê essa mensagem, especialmente o item 10, no contexto atual, a gente fica impressionado com a atualidade que ela tem. Então, com esse preâmbulo, a gente pode começar, então, a fazer algumas reflexões. O primeiro item que eu gostaria de comentar é um trecho que Fénelon fala o seguinte: o vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. Quando eu li essa frase, eu fiquei impressionado com a atualidade, especialmente com a advertência que é feita nessa última frase, que o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. E, de fato, se nós repararmos nos acontecimentos que aconteceram no último século e meio, e especialmente nesse momento, a gente vê uma ciência, um desenvolvimento intelectual, um progresso material, representado pela ciência, completamente desassociado do coração e do amor, muitas vezes desprovida de sentimento. A ciência vem caminhando a largos passos, o progresso material vem acontecendo numa velocidade impressionante, muitas vezes que até nos assusta, o quanto que a gente alcançou, especialmente nos últimos anos, mas a gente consegue perceber essa cisão desse progresso material, desse progresso científico, desassociado a esse progresso moral, a esse progresso emocional, esse progresso em que o coração e o amor deveriam estar fazendo parte integrante desse progresso. E essa é uma advertência muito importante que Fénelon faz, porque muito que a gente vê no mundo hoje, muito do que a gente observa do estado do mundo hoje, é fruto desse caminhar que foi feito muito desassociado. A gente vê um planeta em que atingiu culminâncias impressionantes na parte da ciência, da tecnologia e do progresso material, mas que está muitos passos aquém em termos de desenvolvimento espiritual, moral, emocional, em que isso caminhasse junto com a ciência. E se nós repararmos de fato o estado do mundo, ele simplesmente reflete o estado individual de cada coração. Se a gente observa isso
na sociedade, e a sociedade nada mais é do que o somatório de indivíduos, é porque a grande maioria das individualidades ainda foca especialmente o material, ainda foca especialmente o lado material da existência, e relega a segundo plano, a terceiro ou a quarto plano, o caminhar espiritual, o caminhar do sentimento. E quando se fala os dois juntos, então, mais difícil ainda. Então, esse momento que a gente vive da pandemia do coronavírus faz com que a gente repense um pouco esse caminhar, né? Faz com que a gente repense um pouco se faz sentido essas duas coisas continuarem caminhando separadamente, ou está no momento de fato de que essas duas vertentes do progresso humano comecem a caminhar de maneira integrada, de maneira convergente, né? Porque a inteligência sem o sentimento pode ser muito destrutiva. E o sentimento sem a inteligência também pode ser muito prejudicial. Quando esses dois se conectam, caminham conjunto, grandes passos a humanidade é capaz de dar numa direção segura. Então, nesse momento em que os nossos valores, enquanto humanidade, estão sendo aferidos, repensados e questionados, essa é uma questão importante para nós fazermos, né? Não só no nosso escopo individual. Na minha vida, será que eu dou atenção somente ao material, somente ao que é da matéria, e esqueço o lado espiritual e moral? Essa é uma reflexão num plano individual que tem que ser feito, mas também num plano em sociedade, né? Que caminho temos tomado, né? Em que direção tem nos levado corrermos, né, com uma perna muito mais forte e com uma outra perna muito mais deficiente. Então essa é uma primeira reflexão que eu acho que vale a pena ressaltar pela atualidade desse questionamento do Fénelon, né? E fica para a gente essa mensagem, que o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência, porque o progresso intelectual, o progresso moral, o progresso científico, ele também tem que ter como fim, como objetivo, o reerguimento, o reerguer, a melhoria da condição de vida de todos, né? Ele também tem que ter como objetivo não só trazer o conforto material, mas aliviar dores, aliviar sofrimentos, trazer uma maior, um progresso, não só em técnicas científicas, mas em técnicas sociais, relacionamentos em termos, né, de mundo, né? Por aí. A segunda reflexão, um segundo parágrafo que eu queria ressaltar, que dá o título a essa exposição, é o seguinte: Fénelon fala o seguinte: o reino do Cristo há passados que são 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. E esse trecho tem duas mensagens aqui que eu destaco, que é o apelo do Fénelon, que ele fala: cristãos, voltai para o Mestre. Nesse apelo, significa que em algum momento nós que nos chamamos de cristãos não estivemos voltados para o Mestre, né? Em algum momento nós, por mais que abraçássemos o título de cristãos, nós de fato não estávamos orientados, voltados, buscando seguir os passos do nosso guia e modelo, que é Jesus, né? Então, esse momento em que o mundo é chacoalhado por essa pandemia, fica para nós também um pouco dessa reflexão íntima que nós, espíritas, porque somos cristãos, devemos fazer, o quanto que o meu coração, os meus comportamentos, o meu pensamento, a minha rotina, o meu dia a dia estão orientados para Jesus. E isso, orientados para Jesus, significa muito mais atitudes diárias
do que qualquer outra coisa, né? Meus atos estão orientados para a caridade, eu busco me tornar uma pessoa melhor a cada dia, busco incorporar nas minhas meditações, nos meus pensamentos e nos meus atos diários o perdão, a paciência, a indulgência, o perdoar 70 vezes 7, né? Porque a gente não pode esquecer que, ao nos denominarmos cristãos, significa que nós seguimos Jesus enquanto mestre, enquanto guia, enquanto modelo. E se nós seguimos Jesus enquanto guia, enquanto modelo, e ele foi, de fato, um mestre por excelência, porque não só ensinou, mas praticou tudo aquilo que ele ensinou, nós devemos ser discípulos que busquemos seguir seu modelo, que era o modelo da prática ininterrupta do amor e da caridade. Se a nossa vida está distanciada disso, significa que nós devemos repensar nosso papel, nossa postura enquanto cristãos. Porque senão nós, de fato, carregamos somente o título, carregamos somente a etiqueta, mas nós estamos afastados, de fato, de Jesus. Né? Se nós somos cristãos da boca para fora, e que na hora de nós testemunharmos os nossos valores e naquilo que acreditamos, nós fugimos, talvez nós precisamos nos aprofundar mais para entender de fato qual foi a mensagem do Mestre, que mais do que tudo foi nos chamar para a ação edificante, foi mais do que tudo nos convocar a uma mudança profunda de comportamento na direção da caridade por excelência. Então, e esse momento que a gente está vivendo, ele tem essa característica. Ele tá nos convocando a repensar profundamente os nossos valores individuais e nossos valores enquanto sociedade. E vermos até que ponto as lições do Mestre, de fato, estão profundamente enraizadas no nosso coração ou não. Né? E a gente percebe, opa, calma aí, aqui eu tenho que trabalhar mais, eu sou mais egoísta do que eu imaginava que fosse, a paciência não é uma virtude que eu consegui, não estou conseguindo perdoar, a convivência em casa está difícil. Então, é nesse momento que a gente percebe o quão descolado, o quão afastado está a teoria da prática. Né? Então, esse chamamento do Fenelon, cristãos, voltai para o Mestre, é esse chamamento, de fato, para nós repensarmos o quão cristãos nós estamos sendo, de fato, no desempenho diário das lições do nosso Mestre. E ele complementa que fala, tudo é fácil àquele que crê e ama. E isso é fantástico porque tem duas partes essa frase. Tudo é fácil para aquele que crê e ama. Então ele coloca numa única frase que, para aquele que tem fé, esperança, acredita em Deus enquanto Criador, enquanto inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e aquele que essa fé se reveste no amor ao próximo, esse passa por qualquer dificuldade de maneira muito mais fácil do que aquele que não crê e daquele que não ama. Quando nós desenvolvemos uma fé robusta, né, uma fé raciocinada, aquela fé que entende e crê porque compreende, não só porque aceita um dogma, mas simplesmente por aceitá-lo, né, e essa é a fé que a doutrina espírita consegue construir dentro de nós, a gente entende os motivos da dor, do sofrimento, das dificuldades, das provações, das expiações, né? E sabendo que há um Deus soberanamente justo e bom a cargo do universo inteiro, sendo a causa primeira, a gente automaticamente percebe que todos os efeitos, tudo que acontece, respeitam essa lógica de uma causa soberanamente justa e boa, infinitamente sábia e amorosa. Então tudo que acontece está permeado pelo psiquismo divino, no sentido do que tudo que acontece é para o nosso melhor. E a gente muitas vezes não consegue compreender porque como é que uma inteligência limitada e finita como a nossa vai compreender uma inteligência suprema? É como se a gente fosse tentar abarcar o oceano inteiro com um copinho de água fluidificada. É impossível.
né? Então a gente não compreende muitas vezes, mas se a gente faz essa dedução lógica que ele é a inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas e tudo que acontece em função das suas leis soberanas e sábias, tudo tem uma causa justa de ser. Então, para aquele que crê e ama, tudo fica mais fácil. E a gente atravessa esses períodos não sem dor, mas com uma compreensão maior do que acontece, e isso tende a tornar o processo mais fácil. Em seguida, a que eu queria destacar é a seguinte: a revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grão de areia não existiriam as montanhas. Então aqui ele fala duas coisas que são importantes para nós, que essa revolução, essa transição, esse momento que está acontecendo, é muito mais moral do que material. E, de fato, as grandes revoluções que estão acontecendo nesse momento são muito mais de fundo moral. Todos nós, individualmente, enquanto humanidade, a gente está repensando profundamente os nossos valores éticos, nossos valores morais, né? As balizas e as diretrizes pelas quais a gente conduz a nossa caminhada. Qual é o diapasão com que a gente afina a nossa conduta? Nós estamos repensando várias coisas, a gente está percebendo que o nosso egoísmo não tem mais espaço, que o nosso individualismo já está chegando a um limite destrutivo, né? Que nós somos obrigados, forçados a ceder em prol do coletivo contra somente a perspectiva individual. Tudo isso está sendo questionado profundamente. A nossa família, o quão harmoniosa é a nossa família ou não, o quanto o nosso lar está construído em bases sólidas ou não, porque nós somos forçados a uma convivência diária, que muitas vezes tem exposto, tem trazido à tona problemas profundos em determinadas famílias, né? E que precisam ser trabalhadas, arestas profundas que precisam serem trabalhadas para que o projeto família funcione. Então, é uma revolução moral, em que a gente está repensando tudo aquilo que diz respeito aos valores que a gente conduz a nossa caminhada. E percebendo aquilo que a gente precisa jogar fora. Percebendo aquela bagagem emocional que não serve mais, que não faz mais sentido nesse momento em que a humanidade está entrando. Em que, de fato, a gente começa a ser colocados à prova. Né? A gente, porque é muito fácil a gente dizer que a gente não é tão egoísta, é muito fácil a gente dizer que a gente é paciente, é muito fácil a gente dizer e falar que a gente consegue compreender nosso irmão, mas fazer é muito mais difícil. Dar o testemunho é muito mais difícil. E é isso que a gente está sendo chamado a fazer, dar o testemunho, não sair de casa para que aqueles mais vulneráveis não sofram. Pensar naqueles que vão ficar à mercê de uma situação de colapso social e econômico. Tudo isso começa a entrar na nossa equação e a gente começa a sair somente do nosso umbigo e pensar no todo, né, no sofrimento de tantas almas que vão sofrer muito mais do que a gente. Então, é uma revolução muito mais moral do que material. E aqui ele fala sobre esse momento para a gente perceber que cada um tem o seu papel, que nós somos grãos de areia, mas grãos de areia formam uma montanha. Então, para a gente perceber que todos nós temos algo a fazer nesse momento, todos nós temos uma missão, pequenina ou grande, para fazer nesse momento. E na sequência, eles nos chamam, né, o Fenelon chama os espíritas de apóstolos da paz universal. E esse adjetivo ele é muito profundo, porque o que nós estamos sendo chamados a ser agora, de fato, nós somos apóstolos da paz universal. Nós temos que ser grãos de areia, ativos, cristãos e espíritas ativos, espalhando a paz universal.
não estimulando os ódios, conflitos, brigas, guerras, buscando ser aquela voz pacífica de união, de entendimento, de compreensão, de chamamento à razão, né? Sermos aqueles que consigamos dar o testemunho da nossa fé, do nosso amor, né? Se transbordando em atos de caridade, dentro de casa, né? Nas redes sociais, nos meios pelos quais nós nos comunicamos. Isso é muito difícil, isso é muito complicado, porque é dar o testemunho. É a gente lutar contra a nossa natureza mais primitiva, todos aqueles vícios e imperfeições que nós carregamos por várias e várias encarnações. Mas nós somos chamados a sermos esses apóstolos da paz universal. Nós precisamos ser a voz de tranquilidade nesse momento de tanta confusão, tanta calamidade. Esse tem que ser a voz que dá conforto, consolo, esclarecimento, que levanta os ânimos abatidos. Isso é ser apóstolos da paz universal. E levar aquela paz que o Cristo nos fala, que é a paz de Jesus. Não é a paz do mundo, mas é aquela paz de que tem a consciência tranquila, aquela paz da pessoa que busca vivenciar os ensinos de Jesus no seu dia a dia. E aí a gente encerra. Deixa eu só ver meu tempo aqui. Quanto tempo já foi? Ok, já estamos encerrando. E aí a gente encerra o item 10 e passamos ao item 11, que eu vou passar muito rapidamente, que é uma mensagem de Erasto, em que ele fala um pouquinho sobre Santo Agostinho, especialmente comparando o momento de despertar espiritual que Santo Agostinho teve, parecido com o despertar espiritual que o apóstolo Paulo teve, né? Que cada um teve, da sua forma, o seu caminho de Damasco, né? O chamamento interior em que os dois perceberam que o caminho que ambos estavam trilhando era um caminho que não levava a lugar nenhum, somente um caminho que levava a sofrimento, dor e arrependimento. E Erasto fala o seguinte no item 11, né, sobre Santo Agostinho: quando, entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos, quando afinal no seu caminho de Damasco também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Talvez esse momento que a gente está vivendo agora seja o caminho de Damasco de muitos de nós, né? Talvez seja um caminho de despertamento, um momento em que a gente é chamado à razão, um caminho que a gente é chamado a repensar tudo que a gente fez até então, para onde a gente estava indo, e se essa direção daria em algum lugar ou não. Talvez essa pandemia do coronavírus seja um grande caminho de Damasco coletivo, pelo qual a humanidade inteira está sendo chamada a repensar qual era a rota que a gente estava indo enquanto humanidade e também enquanto indivíduos, e se essa rota não era um caminho de dor, sofrimento e de arrependimento. O que nós estamos sendo chamados agora a despertar com essa presença de Jesus para escolher uma outra direção, escolher um outro caminho, escolher um caminho melhor, não só para as nossas vidas individualmente, mas também para o coletivo, porque, não tenho dúvida, se 7 bilhões de pessoas se modificam, o mundo se modifica. Então, essa reflexão tem que ficar para nós, e a gente precisa, nesse momento, guardar muito otimismo, guardar muita fé, porque a gente precisa pensar como que a doutrina espírita foi construída. Não é à toa que a primeira parte do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita, fala sobre Deus, né? E a primeira pergunta nos apresenta a Deus enquanto essa inteligência suprema, essa causa primária, ou primeira de todas as coisas. E na sequência vai dando as provas da existência de Deus e os atributos da divindade, né? Que ele é infinitamente perfeito em todas as virtudes. Então, se regendo o universo há um Criador, cuja inteligência é suprema, causa primária de todas as coisas e que possui todas as perfeições em grau absoluto e infinito,
nós estamos muito bem. Nós estamos muito bem cuidados por esse Pai magnânimo, que tudo que acontece tem um objetivo profundo, sábio, justo e amoroso para com todas as criaturas do universo inteiro. E essa crença e essa fé raciocinada que a doutrina espírita nos oferece, nos dá uma fortaleza moral para encararmos os desafios, porque sabemos que por trás de tudo há esse Deus magnânimo. E se isso não bastasse, a gente também tem que pensar nas muitas promessas que Jesus fez para nós em seu Evangelho, nos mostrando, né, que esse Espírito magnífico que é Jesus jamais nos abandonaria, né? Que ele, enquanto grande dirigente do nosso planeta Terra, jamais nos deixaria sem amparo. E eu separei duas frases de Jesus aqui nesse momento em que ele fala, numa delas, que eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E outra que ele fala, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. Então, a gente também tem essas promessas de Jesus, percebendo que o nosso planeta tem uma direção muito segura do ponto de vista espiritual, que esse espírito grandioso, que a gente não consegue nem aquilatar o tamanho da sua envergadura moral, está no comando do nosso planeta. E que ele vai estar conosco até o fim dos tempos, em qualquer situação, em qualquer tipo de dificuldade, dor ou sofrimento. Ele e a sua falange espiritual vão estar conosco até o fim dos tempos. Então, eu separei essas frases finais aqui para dar um pouco desse otimismo, dessa confiança, da gente desenvolver essa fé raciocinada de que, por mais que o barco esteja passando por águas violentas, Jesus está no leme, né? E assim como na passagem do Evangelho, ele, com a sua voz firme, soube acalmar a tempestade, essa tempestade também vai ser acalmada pela sua voz. Essa tempestade também vai ser asserenada e nós vamos conseguir depois avançar com mais tranquilidade enquanto humanidade. Mas é muito importante que percebamos que esse é um trabalho a quatro mãos, né? A espiritualidade e, acima de tudo, Deus a providência divina fazem a parte que lhes cabem, mas existe uma parte que nos cabe, enquanto encarnados, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, que essa nós precisamos fazer. Né? Não tem como a gente delegar essa responsabilidade do que cabe a nós. Então, se a providência divina providencia todas as situações e condições para o nosso progresso, nós devemos aproveitar cada uma dessas oportunidades em lições próprias para nós. Aproveitar cada prova para testar nossos valores, aproveitar cada dificuldade para testar nossa fé. Aproveitar cada momento de dor para ser uma voz de consolo, aproveitar o momento de sofrimento para ser a caridade presente. Né? As oportunidades estão aí. Cabe a nós fazermos o que nos cabe fazer. Né? Porque Jesus sempre disse que não ia ser fácil, que era necessário passar pela porta estreita, que era necessário cada um pegar a sua cruz e segui-lo. Né? Ele mesmo deu um exemplo, ele que nada precisava sofrer em termos de reparação ou expiação reencarnatória, mas sofreu muitíssimo para nos dar o exemplo que o sacrifício e a renúncia em prol do bem comum deve estar acima do nosso próprio interesse. Que a caridade é a grande virtude que nos separa daqueles que serão felizes ou infelizes quando desencarnarmos. Então nós devemos incorporar isso de fato no nosso dia a dia. Quando nós perguntamos quão espírita nós somos, quão cristão nós somos, é mais uma questão de perguntar o quanto caridoso eu sou ou não. Se a caridade
não perpassa o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas ações diárias, significa que a gente muito provavelmente não entendeu a mensagem de Jesus, nem a mensagem da doutrina espírita, que esse momento, mais do que qualquer outro que a humanidade tenha passado nos últimos 100, 200 anos, é o momento que nós somos chamados a sermos caridosos, num nível que a gente jamais pensou até então. Os desdobramentos dessa crise vão, aos poucos, sendo demonstrado para a gente o que de fato é o tamanho dessa pandemia. Mas nós temos oportunidades diárias de sermos caridosos. E se nós afinarmos a nossa sintonia com o alto, a gente vai perceber quanto que o bem está atuando sem a gente muitas vezes perceber. Eu vi outro dia na internet um casal que deixou um bilhetinho no elevador dizendo se algum idoso precisasse de alguma coisa do supermercado, se algum idoso precisasse de alguma coisa na rua, que podia pedir para eles, que eles fariam alguma coisa, né? Correntes de orações, correntes de caridade, muita coisa acontecendo no mundo, né? E quando o burburinho e o barulho do mundo abaixa, parece que todas essas iniciativas de caridade podem aparecer. Então, é isso, meus amigos. Espero que essas reflexões ajudem a gente passar por esse momento, que a gente possa seguir junto com as autoridades, né, seguindo as recomendações médicas, fazendo a nossa parte enquanto cidadãos, buscando ser apóstolos da paz universal e verdadeiros cristãos, que isso é o mais importante. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, até uma próxima. Vamos fechar os nossos olhos e voltarmos a 2020 anos atrás. Imaginemos naquele final de tarde, Jesus caminhando à margem do lago de Genezaré, indo em direção ao monte. Inicia a subida ao monte e nós seguimos o Mestre. Ali iniciava a nossa caminhada. Jesus continua a subir, senta sobre uma rocha, demonstrando serenidade, equilíbrio, e fala para cada um de nós: Pai nosso, Pai de todos nós, Pai de justiça, misericórdia, bondade de amor, te rogamos, cuida do nosso planeta, que está em processo de transformação. Querido Mestre, irmão mais velho, nosso amigo, ó Cristo, estamos prontos agora para aceitarmos ao seu convite das bem-aventuranças. Já reconhecemos que choramos, sofremos e sentimos dor, e te pedimos força, ó Mestre, para caminharmos junto a ti e nos tornarmos homens prudentes, como o Senhor nos disse no final do Sermão do Monte, que todo aquele que ouve e as praticam as minhas palavras são considerados homens prudentes, porque construíram a sua casa sobre a rocha, e quando chegarem as chuvas, os ventos e as tempestades, a nossa casa íntima, não irá desmoronar, porque em ti estamos fortalecidos. Pois todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Pedi e obtereis, procure e encontrará, batei a porta e ela vos abrirá. Porque reconhecemos em ti o nosso mestre, o nosso pastor, e estamos convencidos de que não ficará nenhuma ovelha perdida, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que tenhamos a vontade, nesse momento, de estarmos unidos em pensamento, convencidos de que estamos todos juntos de ti, em uníssono, pedindo por essa casa planetária, a Terra, a nossa escola, o nosso hospital de almas. E o Senhor nos disse que quando estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, que o Senhor, o nosso Mestre, se faria presente. E nós te sentimos agora, ó Mestre,
tocando em nossa alma. E pedimos com o nosso melhor sentimento de amor. Cuida dos profissionais que agora se fazem necessários para a manutenção de vidas, o que estão em hospitais, na segurança, na assistência básica para a nossa manutenção, querido Mestre. Estamos envolvendo a todos que se encontram em abrigos, asilos, orfanatos, hospitais, manicômios, presídios, nas ruas, que as nossas vibrações de amor, paz, de bem-aventuranças possa penetrar em cada alma, assim como sentimos penetrar nesse momento em cada um de nós. Ó Mestre, estamos prontos para sermos um instrumento da vossa paz, prontos para perdoar, estarmos juntos, trabalhar a nossa fé, conhecer sobre as verdades celestes, prontos para levar esperança, vivenciando nesse momento a alegria, a leveza, o amor, com a certeza de que tudo passa, estando fortalecidos para fazermos a parte que nos cabe, compreendendo que o seu convite das bem-aventuranças é uma promessa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque neste momento atual de pandemia que assola o mundo, que a nossa fome e sede de justiça seja por pensar na coletividade, ficando nesse momento dentro fisicamente do nosso lar e fechado no fundo de nós mesmos, no nosso quarto íntimo, e orar pela paz, pela saúde, pela misericórdia, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque terão a misericórdia. Continuando envoltos nessa união com o nosso Mestre, te rogamos, médico de nossas almas, que o Senhor se faça presente em cada lar, fluidificando a água, colocando os elementos necessários para melhor vivermos nesse momento em que precisamos nos fortalecer. E fortalecidos agora estamos, ó Mestre, e assim podemos dizer: muito obrigada ao Pai do céu pela sua bondade infinita. Obrigada ao nosso irmão mais velho, o Cristo, aos nossos benfeitores espirituais, anjo da guarda. Muita paz, esperança, serenidade e amor para todos.